Para muitos, animes são desenhos animados para crianças, em que as personagens expressam as suas emoções de forma exagerada, estão sempre a gritar, fazem parte do mundo fantástico e não fazem nada a não ser lutar. Mas e se eu vos dissesse que o fascínio por esta forma de entretenimento não está em nada disso? Claro que ajuda, mas está principalmente nas histórias e nas personagens que nos apresenta. Recentemente eu descobri um anime que faz agora 10 anos e é uma das melhores coisas de suspense que eu alguma vez vi, e apesar de ser sobre um grupo de crianças, não é para crianças. Erased ou Boku Dake ga Inaimachi, cuja tradução literal seria a cidade de onde só eu não existo, nada a ver, mas também tem muito menos impacto, conta a história de Satoru Fujinuma, que subitamente volta atrás no tempo para impedir os raptos que aconteceram na sua cidade quando ele era criança. Ele não só tem de fazer tudo o que conseguir para salvar as crianças que foram raptadas, como descobrir quem as raptou, ou vai raptar, ou quer raptar. Viagens no tempo, são confusas. Mas não pensem que isto é sobre viagens no tempo, porque não é. Elas existem, mas só para fazer a história acontecer. E apesar de ser bastante óbvio quem é que rapta as crianças, o suspense, a relação entre os personagens, os plot twists, tudo isto é o que vos vai deixar agarrados ao ecrã. Ou a andar aos saltos a gritar com a televisão porque não sabem lidar com o que está a acontecer. Não que eu tenha essa experiência, mas ouvi histórias. Continuando. E apesar de ter o elemento fantasioso de viagens no tempo, este anime baseia-se em crimes reais que aconteceram no Japão nos anos 80 e 90. Não é por acaso que a história se passa nesse período. E isso ajudou a estabelecer um tom mais realista e a desenvolver o perfil psicológico do raptor. E uma prova de como este anime é incrível é o facto de, quando eu acabei, não o consegui pôr imediatamente de lado. Eu ainda estive um bom bocado a refletir sobre a forma como a história do Satoru acaba e os motivos do raptor. O raptor explica os seus motivos e nós sabemos porque é que ele faz o que faz, mas depois há assim umas coisinhas que não são muito claras. Até porque ele é uma personagem bastante complexa e a escrita é tão incrível que nos dá apenas o suficiente para nós conseguirmos perceber as coisas sozinhos. Não nos dá as respostas de mão beijada. Por isso, tudo o que aconteceu fez sentido para mim, mas eu precisei de um tempinho para juntar as peças todas. O que não fez muito sentido para mim foi o que me pareceu mais fantasioso, sim, mais do que as viagens no tempo. Foi algo que acontece no fim. E se ainda não viram, vão perceber. Se já viram, tenho a certeza que sabem do que é que eu estou a falar. Porque apesar de ser um momento super tenso, eu estava, pronto, ok, já estou a inventar. E é verdade, aquilo foi inventado pela A1 Pictures, que foi quem produziu o anime, porque quando o anime saiu, a mangá ainda não tinha acabado, por isso em vez de nos encherem dos clássicos e adorados episódios filler, eles tiveram de ser criativos e criar o seu próprio final. Não sei se é melhor, nunca li a mangá. Contudo, um ano depois do anime sair, a Netflix adaptou a mangá numa série, cujo final supostamente é mais fiel ao original. Se isso for verdade, o final da mangá é muito pior do que o do anime, principalmente pela motivação do raptor, a forma como as coisas se arrastam, como termina a história das personagens. Lá está, eu não sei se a mangá é exatamente como está na série, mas se for, eu prefiro o anime. E por aquilo que eu vi na net, esta opinião não é partilhada pela maioria. Até porque os motivos pelos quais eu prefiro o final do anime são os mesmos motivos pelos quais muita gente não gosta desse final. Por isso, gostos. O que é que se há de fazer? Mas independentemente do final entre o anime e a série, definitivamente que têm de ver o anime. Porque a série falha em captar a magia e o romantismo que o anime tem. Sim, eu estou a dizer que um anime sobre crianças a serem mortas e raptadas é mágico e romântico. Mas não é por causa disso. O que dá essa qualidade à história são as relações entre as personagens, as lições que elas aprendem juntas, e tudo isso é muito melhor transmitido através da animação. Ah, como é que os desenhos animados conseguem transmitir mais emoção do que os atores? Acreditem que conseguem. É uma arte que é estupidamente desvalorizada. E eu sei, eu sou ator, eu sei daquilo que os atores são capazes, mas a animação dá uma dimensão a tudo que não dá para explicar. Quer dizer, dá, mas isso tornaria este vídeo todo muito mais longo. Só para dar 3 exemplos de coisas que se perdem no live action, as mães perdem todas as dimensões que têm no anime. A mãe do Satoru no anime é uma ex-repórter de investigação que é uma badass e na série não é nada disso. E a mãe da Kaio tem um momento muito forte que é cortado, e eu se calhar já devia ter mencionado isto, mas a Kaio é uma das crianças que é raptada. E por falar nisso, é a força emocional desta história que não está tão presente na série como no anime. Está dito. E depois, parte da piada do Satoru é que durante grande parte da história ele é um adulto num corpo de criança. Claro que às vezes isso dá origem a momentos um bocadinho creepy, mas também proporciona momentos muito engraçados, que, mais uma vez, a série não consegue captar. E já que mencionei a série da Netflix, também houve uma outra adaptação na mangá, um filme live action que saiu no mesmo ano que o anime, mas eu não posso falar muito sobre ele porque eu não o encontrei em lado nenhum. E nesse aspecto, na altura em que este vídeo sair, o anime também não está disponível em lado nenhum que seja legal. Essa é a grande vantagem da série, que está na Netflix, mas mesmo assim eu aconselho a ignorá-la e esperar que o anime fique disponível a algures ou
Se eu conseguir encontrar, este anime tem 12 episódios que acabam todos num cliffhanger, não só de cortar a respiração, mas mesmo de partir o pescoço. Eu fiquei uma semana inteira todo tenso a pôr Voltaren sem conseguir mexer a cabeça. Mas agora eu quero saber de vocês. Já viram o Erased? O que é que acharam? E para os que ainda não viram, consegui convencer-vos a dar uma hipótese a esta obra-prima do suspense? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem o like, subscrevam o canal para serem avisados quando saírem mais vídeos como este. Por agora é tudo. Até à próxima. É o facto de... Até porque ele é uma personagem bastante complexa e a escrita é tão incrível que só nos dá Até porque ele é uma personagem bastante complexa e a escrita dá. Com a certeza que sabem do que é que...